Amém. Amém? Estamos todos à espera, não é? Mas vamos começar, amém? E vamos começar a Deus com alegria. Amém? Porque Deus está aqui. Amém? Ih, meu Deus, como vocês estão tão frouxinhos. Deus está aqui. Amém. 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 Vamos louvar a Deus. Amém. Vamos dizer, levantai. Seu nome é bem alto. Amém. Nós queremos levar o nome de Jesus bem alto. Amém. Aleluia. Amém. Você
cura. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos tomar os nossos lugares um pouco, meus amados irmãos, amém? Neste santo ambiente, nós vamos abençoar a obra de Deus, amém? Com os nossos dízimos e promessas de fé, amém? De todo o nosso coração, vamos fazê-lo com amor e fidelidade, amém? Aleluia. Nós vamos fazer uma oração e vamos consagrar a Deus aquilo que cada um traz para a casa do Senhor nesta manhã, amém? Vamos orar ao Senhor. Esta manhã, Senhor, nós agradecemos-te muito por estes momentos de louvor, de adoração. Agora, Senhor, nós queremos consagrar a Ti aquilo que colocaste no nosso cargo, para que em cada mês possamos administrar para nós mesmos, mas também em favor da Tua obra. Senhor, em nome de Jesus oramos para que a Tua obra possa crescer, possa se desenvolver nesta ilha. Deus, que a Tua igreja, Senhor, aqui na Madeira possa aumentar. Deus, e fruto também do investimento, da fé, do amor, da generosidade daqueles que ajudam a sustentar cada circunstância, cada casa, cada ministro, cada atividade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa os irmãos, Senhor, que trazem os seus dízimos e as suas promessas de fé, que Tu possas nesta manhã, Senhor, ser com eles, abençoá-los, abençoar as suas vidas, fortalecê-los, Senhor, em tempo oportuno, Senhor, e abrir portas continuamente para as suas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos então louvar o nosso Deus. Amém. Amém. Jesus, o capitão.
Senhor, nesta manhã, queremos pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja, Senhor, para todos sem exceção. E, Senhor querido, queremos rogar a direção do Teu Espírito Santo naquilo que ainda vamos fazer, que é estar à volta da Tua palavra. Tu possas, Senhor, dirigir-nos em todas as coisas, fazer a Tua vontade, falar aos nossos corações e abençoar as nossas vidas. Pelo nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Amém? Bem, o desafio de encurtar não vai ser fácil, não é? Mas eu acredito que os irmãos são generosos, não são? Amém. Os irmãos são generosos ou não? A nossa generosidade não é só financeira. Tem que ser do tempo também. Sim ou não? Quantos irmãos hoje acreditam que vão almoçar só às 3 da tarde? Isto agradecer a Deus este tempo, este relativo, e também a todos os irmãos da igreja pelo vosso empenho, pelo vosso amor e serviço na obra de Deus. Amém? Em particular aos irmãos que servem no ministério e que servem na liderança da igreja, que têm acompanhado todas as nossas dificuldades, bênçãos, vitórias e alguns fracassos também, porque a vida não é só feita de vitórias, também existem fracassos por vezes, coisas que nós gostaríamos de fazer de uma forma e elas não são dessa forma, mas pela graça de Deus nós temos um grupo alargado de irmãos que está connosco a levar um bocadinho da carga. Precisamos que ele se alargue, não é? Precisamos que este grupo continue a crescer, a aumentar, mas eu agradeço a Deus pela vossa vida, está bem? Por todos os irmãos do Ministério sem exceção e pelos irmãos da liderança que estão nas diversas áreas da vida da igreja. Está bem? Aceitem o meu agradecimento? Amém? Que Deus possa abençoar muito a vossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. A tradução Nova Versão Internacional diz: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Amém? Então este capítulo 8 de Atos dos Apóstolos começa com esta descrição. Amém? O capítulo 7 é o capítulo que fala da morte de Estevão, este homem de Deus que foi apedrejado por servir a Deus. E fala este texto que estava lá alguém entre muitas pessoas, e importou a palavra de Deus focar Saulo em detrimento de muitos outros, porque Saulo fazia parte do plano de Deus. E nós conhecemos Saulo como o apóstolo Paulo, mas ele, antes de ser apóstolo Paulo, ele era Saulo. Amém? E foi Deus quem mudou o seu nome. Amém? Porque o nome Saulo significava alguma coisa. E Deus estava a operar na vida dele para que ele tornasse outro homem. Então, muitas vezes na Bíblia nós vemos o nome de pessoas ser mudado, porque até ali significava alguma coisa, uma história, mas a partir dali, com a intervenção de Deus, a história muda na vida das pessoas e Deus muda os seus nomes. Eu acredito que isso não acontece connosco nos nossos dias desta forma, mas Deus muda a nossa história, certamente. Amém? E é o propósito de Deus mudar a história da nossa vida, como Deus mudou a história de Saulo. Mas nós hoje não vamos falar do apóstolo Paulo, mas vamos falar de Saulo. Amém? Porque Saulo não era aquela pessoa que a gente gostava de ter assim muito ao nosso lado hoje. Saulo, se houvesse um Saulo nos nossos dias, ele de certeza absoluta que não queria que nós estivéssemos aqui. Se houvesse um Saulo nos nossos dias, ele de certeza absoluta estaria a entrar por esta igreja adentro e a arrastar-nos a todos para fora, para nos penalizar, amém? Para perseguir-nos, para pôr-nos na prisão, simplesmente por estarmos a fazer culto a Deus. Amém? E agora repare, Estevão era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, de tal maneira que enquanto ele estava a ser apedrejado, ele conseguiu dizer: Eu vejo os céus abertos. Amém? E meus amados irmãos, quando nós somos maltratados, somos perseguidos, somos injustiçados, nós nem sempre fazemos assim. Às vezes não vemos os céus abertos, às vezes queremos pegar na nossa própria justiça e seguir por diante e fazer as coisas à nossa própria maneira. A palavra de Deus é repleta
de homens e mulheres de Deus fantásticos que em momentos tão difíceis conseguiram levantar-se, conseguiram ter uma atitude perfeita, um coração fantástico diante das situações. E é isto que a Palavra de Deus tem como objetivo connosco. O seu propósito, o propósito da Palavra é transformar os nossos corações, a fazer com que sejamos menos nós e mais Ele. Seja menos o nosso eu e seja mais Deus em nós. Então nós não queremos cumprir e não cumprimos um propósito religioso. Amém? Cumprimos um propósito religioso. Vir ao domingo à igreja não é, nem pode ser um propósito religioso. Amém? Tem que ser um propósito do Espírito. Amém? E Deus mover-se em nós e nas nossas vidas. Glória a Jesus. Então diz a palavra que Saulo consentiu na morte de Estevão. E aquilo que falamos nesta manhã é acerca do nosso homem interior, acerca da nossa mulher interior, e aquilo que nós julgamos ter e aquilo que nós julgamos ser. Então Saulo, porque consentiu nesta morte, ele estava ali a olhar para todos aqueles que estavam a fazer alguma coisa, matando, apedrejando Estevão até à morte, e ele estava ali consentindo. Costuma o povo dizer que quem cala consente, não é uma expressão. Nem sempre é bem assim, às vezes é, outras vezes não é bem assim. Mas a verdade é que naquele momento Saulo consentiu. Para ele achou bem. Esta expressão consentir significa que ele achou bem. É bom que seja assim. Esta gente prega uma coisa que a gente não conhece. Esta gente, por não entender dele, não é de Deus. Isto não deveria ser feito daquela forma. Portanto, é bem feito que ele seja apedrejado. Era isto que Saulo estava a dizer no seu coração. Então o que é que Saulo tinha dentro dele? Amém? O que é que Saulo tinha dentro dele para consentir, para estar ali a ver um homem ser apedrejado e ser morto? O que é que os irmãos acham que ele tinha? Amém? O que é que estava dentro dele para aprovar a morte de alguém? Estava a morte. Estava a morte. Amém? O apóstolo Paulo, e parece que são duas pessoas, é uma pessoa, mas um salvo em Cristo e outro ainda não estava, não é? O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala, e aí ele já estava a conseguir perceber, a conseguir compreender o que é que a palavra, o que é que o Evangelho faz na vida da pessoa. Ele dizia à igreja aos Coríntios, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele não era contrário à letra, amém? Ele não era contrário a conhecer a letra. Ele era contrário a ser escravo da letra. E ele neste momento era escravo da lei, como tantos judeus eram. Para eles a lei era para ser cumprida. Para eles Jesus Cristo era uma afronta. Para eles alguém pregar outra coisa que não fosse propósitos e dogmas e costumes. E a circuncisão era uma afronta. Para eles Deus tinha ficado no Pentateuco, na lei de Moisés. Amém? Deus não tinha ficado nos profetas, aliás, Deus não tinha ficado nos profetas maiores, nem nos profetas menores que tinham profetizado acerca de Jesus. Para eles, Jesus não estava aí. Amém? Tanto que eles ainda aguardam Jesus. E nós temos o privilégio de celebrar Jesus. Amém? Então, mas irmãos, o nosso entendimento, o nosso homem interior, a nossa mulher interior, muitas vezes vão definir aquilo que nós consentimos acontecer. Amém? Então é importante que o nosso homem e a nossa mulher interior sejam transformados, poderosamente tocados, aleluia, por Jesus, para que Cristo seja formado em nós, para que não possamos consentir naquilo que não é justo. Amém? Amém? Irmãos, olha, os irmãos acham justo nós não fazemos um trabalho como cantávamos nesta manhã? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quem ama a mensagem da cruz? O povo que ama a mensagem da cruz, ele está obrigado a testemunhar da mensagem da cruz. Está obrigado a não consentir na morte daqueles que não têm Cristo na sua vida. Amém? Está obrigado a investir em missões. Irmãos, já é o povo que tem que investir em missões, tem que ser a igreja. Amém? A nossa promessa de fé é valorosa, é fantástica, é poderosa, é importante. Amém? Glória a Jesus. Então, note, ele consentiu porque alguma coisa no seu interior não estava transformada. E há coisas que acontecem à nossa volta que nós consentimos. Amém? Porque nós ainda não fomos transformados no homem interior como era suposto. Nós precisamos não consentir que os nossos relacionamentos entre marido e mulher esfriem. Não podemos consentir, irmãos, não perdoar o nosso irmão ou ter um relacionamento quebrado com o nosso irmão. Amém?
E Jesus diz, se possível, tente paz. Ok, às vezes não é possível, porque os outros não querem, mas no que depender de nós, amém? No que depende de nós, dizia Jesus, nós fazemos a nossa parte. Então qual é o propósito, irmãos? Qual é o propósito de Deus em fazer morar Jesus na nossa vida? Qual é? É nós sermos salvadores. Sabia disto? Nós temos Jesus em nós. Se temos Jesus em nós, o que é que nós temos em nós? O mesmo Espírito Redentor que abundava no coração de Jesus. Amém? Então o cristão nascido de novo, ele é um Salvador. E naquele momento Estevão encontrou-se espiritualmente com o seu Salvador, mas fisicamente não havia nenhum Salvador. Ninguém estava ali para o salvar sem arranjar. Mas Jesus conhecia, e ele foi recebido no coração de Deus. Amém? Irmãos, às vezes não temos ninguém que nos salve à nossa volta, mas Jesus ele está atento à nossa circunstância. Amém? Aleluia. E enquanto igreja, a nossa visão é esta: não consentirmos na morte. Amém? O nosso culto tem que ser um culto poderoso e espiritual, cheio do Espírito Santo. Amém? Não podemos consentir na morte espiritual. Amém? Amém? Aleluia. Se a nossa oração está a morrer, não consinta que a sua oração morra, levanta a sua oração de novo. Amém? Não consinta na morte daquilo que é bom, daquilo que é fundamental. Amém? Porque quando nós consentimos, estamos a refletir aquilo que está dentro de nós. Amém? Aleluia. E aquilo que está dentro de nós, irmãos, é o mais importante. Havia um cântico, uma música que dizia: o que importa é o que está lá dentro, né? Bem dentro do meu ser, não sei o que, não sei o que, assim. E é verdade, o que importa é o que está cá dentro, meus irmãos. Amém? Ainda que às vezes, irmãos, as pessoas possam achar isto ou aquilo, o que importa, irmãos, é o que está cá dentro. Amém? E aquilo que está cá dentro, mais cedo ou mais tarde, vem ao de cima. A Bíblia fala de coisas tão simples, irmãos, para nós. Amém? Nós revelamos aquilo que temos e aquilo que somos. Aleluia. Então, irmãos, Jesus não consentiu com a morte de Lázaro. Pois não? Mas consentiu com a morte de tantos outros. Mas não consentiu naquele dia com a morte de Lázaro. Diz a Bíblia que Jesus chorou. Versículo mais pequeno. Duas palavras. Jesus chorou. Não era o tempo do seu amigo, Lázaro era amigo de Jesus. Não era o tempo do seu amigo morrer. E Jesus não consentiu com aquela morte. Aliás, ela aconteceu. Mas 4 dias depois, Jesus disse: vem fora. Aleluia. Vem fora. Amém. Ressuscita. Volta a viver. Porque este tempo não é tempo para a morte, mas é tempo para a vida. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Meus amados irmãos, neste tempo que vivemos, o tempo de igreja não é tempo para a morte, é tempo para a vida. Amém. E aquilo que produz a morte, amém, aquilo que produz morte, mas nós temos que repreender em nome de Jesus e não estar focados naquilo que produz morte. Amém? Há tanta coisa que produz morte na nossa vida, os nossos pensamentos errados. Amém? Aquilo que falamos, às vezes até com boa vontade, às vezes até com desejo de fazer o bem, falamos, mas não está certo. Amém? As nossas posturas, a nossa falta de fé, de confiança no Senhor, produz a incredulidade, produz morte. Este tempo, meus irmãos, não é tempo para a morte, é tempo de levantar a fé no nosso meio, amém? E não deixar estragar aquilo que é bom e aquilo que é de Deus no nosso meio, amém? Glória a Jesus. Os irmãos concordam com isto? Amém? Então nós, meus amados irmãos, sentimentos, tantas coisas que estão no nosso coração, elas precisam continuar a ser trabalhadas pelo Senhor, amém? E neste dia, nesta manhã, creio que Deus tem todo o poder para restaurar, ressuscitar os seus Lázaros, as suas circunstâncias. Quando nós deixamos Deus alcançar o nosso coração, o nosso homem e a nossa mulher interior, e estamos na sua presença dizendo: amém, eu quero, Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida. 3 coisas muito importantes acerca de Saulo, que impediram Saulo, de algum modo, amém, de poder estar conectado com aquilo que era a vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, Saulo tinha uma condição espiritual barra social muito elevada. Ele era um doutor da lei. E era complicado para um doutor da lei, amém, descer a um outro nível que não fosse esse. E ele era fariseu. Os irmãos sabem que os fariseus eram uma classe partidária
do judaísmo, como havia os saduceus, como havia os herodianos, como havia uma série deles, e todos eles tinham convicções muito, muito específicas, e os fariseus de todos os grupos que existiam, de algum modo, seriam supostamente os mais espirituais. Se eles eram os mais espirituais, coitados dos judeus, não é? Porque eles eram crentes a 100% na lei de Moisés. Amém? E ele era um fariseu. A sua condição impediu de ver a glória e a manifestação de Deus. Amém? E muitas vezes a nossa condição, como nós acreditamos nas coisas, como estamos a ver, é o nosso impedimento. Amém? Coisa tão simples. E como é que nós podemos e devemos chegar? Mas abrindo o nosso coração, despojando-nos do nosso próprio entendimento, despojando-nos daquilo que é a nossa condição de acharmos eu sou crente. Para alguns de nós achamos eu sou crente há tantos anos, eu já sei como é, como não é. Irmãos, não importa se é crente há 40 anos, se é crente há 20, há 1, há 10. Amém? Eu cresci, irmãos, na escola dominical e na igreja, e não posso me vangloriar disso. Na presença de Deus traz experiência, traz entendimento da igreja local, traz, é verdade, mas também muitas vezes produz religião, se não deixarmos que o Espírito de Deus renove o nosso homem interior. Sabe o que é que muitas vezes produz? Opiniões pré-concebidas que nós temos acerca da obra. Amém? E que essas opiniões no tempo que se chama hoje. Amém? Porque o Senhor Ele não é só de ontem, Ele também é Senhor de hoje e vai ser da manhã. E as coisas foram feitas num tempo de uma forma, hoje são de outra. Deus amanhã fará. Ele é o Senhor do tempo, o Senhor do espaço, o Senhor das coisas. Amém? Muitas vezes a nossa opinião, a nossa forma de pensar as coisas impede Deus trabalhar no nosso meio. Amém? Os irmãos entendem isso? Olha o que Paulo dizia acerca dele mesmo. Ele escrevia à igreja de Filipenses, no capítulo 3, se quiserem abrir comigo, no versículo 4, e olha o que ele diz assim. Ele diz dele próprio, da sua própria condição. E nós, lendo estes versículos, até ficamos entusiasmados com aquilo que ele era. Mas aquilo que ele era não era o plano de Deus. Amém? Ainda que pareça bem, ainda que vos pareça bem ser assim, como às vezes somos. Ouçam, irmãos, ainda que vos pareça bem, ainda que me pareça bem, ainda que nos pareça bem. Amém? E dá um texto tão bonito que diz: sonda mão Deus. Sonda mão Deus. Amém? E nós precisamos de ser sondados pelo Senhor. Amém? E sondar a nós mesmos. Diz assim o texto 3, verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, dizia Paulo. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Note, ele era orgulhoso hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Uau! A gente quase podia dizer: é passado, a gente quer ser como tudo. Não é? Não é? Mas João, já viu como ele fala isto? Eu não sei se ele falou isto com entusiasmo, assim mais ou menos como eu, mas ele tinha orgulho naquele tempo. Quando consentiu na morte, ele tinha orgulho. Eu tenho orgulho daquilo que eu sou. Eu sou assim, sou crente dos três costados. Note, ele sabia o que tinha sido. Ele sabia aquilo ao qual ele tinha servido. E ele sabia o zelo, segundo o zelo. Amém? Segundo o plano, segundo o propósito, segundo a vontade que ele entendia ser a vontade de Deus como perseguidor da igreja, do Deus a que ele julgava servir. Amém? Porque teve zelo. Então, meus irmãos, todo o nosso zelo, todo o nosso trabalho, toda a forma de nós agirmos com as coisas de Deus tem que estar assente, irmãos, tem que estar assente no conhecimento espiritual de Deus. Amém? Amém? Para não errarmos o alvo. Amém? Aleluia. Ele não se apercebeu daquilo que Deus estava a fazer e daquilo que Deus queria fazer. Amém? Olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 42, verso 9 e verso 10. Ele diz assim: eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vos-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Amém? Estamos numa ilha, também é para nós. Amém? Nós fomos excluídos da palavra. Então o profeta Isaías está a falar do quê?
profeta Isaías está a falar precisamente ao povo de Deus acerca de alguma coisa que ia acontecer e que Saulo mais tarde vive e experimenta. Amém? Foi o quê? A aparição, o momento em que Jesus se revela, em que Deus se revela através de Jesus à humanidade, ao povo de Israel, à casa, quando Ele diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Amém? E o profeta estava a dizer: olha, toma lá, ele vai surgir. Amém? E sabe, meus irmãos, eu creio nisto, que se Jesus viesse nos nossos tempos, possivelmente seria igual. Amém? Porque nós não íamos gostar, irmãos, de certas coisas, como nós dizíamos. Eu penso que foi no culto de quarta-feira, ou em algum momento que eu li um texto onde Paulo fala aos Coríntios também, quando ele dizia: não vos pude falar como a crescidos, mas como a meninos e espirituais. E alguns de nós não gostaríamos, se calhar, que Paulo estivesse aqui, sentado ao nosso lado, e dizesse: olha, Francisco, eu não posso falar contigo como uma pessoa madura, porque tu és um menino espiritual, tu ainda vives na carne, estás na carne. Uau! E se alguém me dissesse isto, se calhar eu não sei como é que eu iria reagir. Talvez por ser Paulo, eu encolhia-me todo, o apóstolo Paulo baixava a minha cabeça, eu encolhia-me todo, eu não sei. Amém? Mas a verdade, mas é que nós não gostamos muito de ouvir, às vezes, algumas coisas, mas é tão importante quando exortais uns aos outros funciona bem. Amém? Por causa disto mesmo, o nosso homem interior, porque quando julgamos, às vezes está lá, ainda não estamos tanto assim. E os outros ajudam-nos. Ajudam-me a mim, ajudam os irmãos, ajudam-nos. Amém? E é importante. Então, as novas coisas eu vos anuncio. Se nós conseguimos perceber o contexto da profecia de Isaías, ele foca-se em Cristo, no Salvador, naquele que havia de vir. Amém? E iria transformar as coisas. E a graça, a lei da graça ia ser instalada. E ele diz uma coisa muito importante aqui: cantai um cântico novo. Amém? Ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Eles não tinham ainda a revelação, ou seja, ainda não tinham visto. Jesus veio bem mais tarde, mas o profeta Isaías já está a dizer: olha, nós vamos ter coisas novas vão acontecer, vão surgir na nossa história. Ainda não estamos a ver, mas eu estou a anunciar já que vai acontecer. Então, vamos cantar ao Senhor um cântico novo. Vamos cantar algo que reflita isso. E se nós queremos algo novo na nossa vida, nós temos que cantar de novo. Amém? Amém? Aleluia! Sabe o que é que aconteceu com o Paulo? Paulo era tão arrogante, era tão complicado, difícil aquele homem. Amém? Que diz a palavra que ele vai caminho de Damasco, com cartas ao governador, com autorização para chegar lá e ter os crentes todos que houvessem lá, crentes como nós naquele tempo, para fazer o mesmo que ele tinha feito em Jerusalém. Amém? E diz a palavra de Deus que só houve um, irmãos, e às vezes só um, deixa-me dizer isto, às vezes não há ninguém que nos trave. Às vezes não há ninguém que mexa com o nosso coração, a não ser o próprio Deus. Porque às vezes somos tão teimosos que não ouvimos ninguém. Não é? O que é que aconteceu a Paulo? Saulo. Apareceu uma voz do céu, uma luz enorme. Tão forte era aquela luz que ele ficou cego. E ele caiu do seu cavalo. E o Senhor diretamente falou com Saulo: Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Por que é que tu fazes isso, Saulo? Por que é que tu estás a fazer isso? Deus conhecia o coração de Saulo. Por que é que tu estás a fazer isso, Saulo? Amém? E é tão importante nós avaliarmos o porquê de certas coisas. Amém? Que saem do nosso coração, que saem de nós. Porquê? Aleluia! Mas é tão bom nós percebermos que um dos propósitos, um dos alvos do Senhor em nós é construir o nosso coração e construir o nosso caráter. E a maioria das vezes que nós temos dificuldades, até no meio da obra do Senhor, é precisamente por darmos a oportunidade à nossa carne de funcionar. Amém. É ou não é? Anote, irmãos. Quanto mais espirituais nós formos, menos carne. Quer dizer, eu ia dizer menos carne temos, mas não é bem verdade. Alguns de nós temos assim um bocadinho de carne, mais ao interior, mas menos da carne nós vamos ter no nosso meio. Amém? Irmãos, nós precisamos de um cântico novo na nossa boca. Às vezes nós não entendemos algumas coisas, não entendemos certas coisas, mas irmãos, pense desta maneira: quando cantamos um cântico novo,
Porquê é que nós precisamos às vezes de pintar a nossa casa? Porquê é que precisamos de pintar a igreja? Porquê é que precisamos de equipar? Porquê é que precisamos às vezes de fazer um refresh, uma mudança? Porquê é que precisamos, irmãos, de mudar logotipos? Porquê é que precisamos de fazer mudança? Para cantar um cântico novo, não é para mais nada. Para dizer nós queremos algo mais, queremos outro tempo. Queremos outro tempo para nós. Amém? Mas naturalmente nós podemos fazer tudo fisicamente. Mas se o coração não estiver pronto, não desejar, também não vai funcionar. Amém? Ok? Então, meus irmãos, a sua condição impediu. E a nossa condição, irmãos, não pode ser maior. Não pode ser maior, irmãos. Não pode ser maior do que a vontade de Deus. Amém? A nossa condição não pode ser maior do que aquela que é sermos filhos de Deus. Outro aspecto importante. Saulo conhecia a lei, mas Saulo era ignorante espiritualmente. Quem acha isso? Ele conhecia a lei, mas não tinha experiência com Deus. Se ele tivesse experiência com Deus, o Deus da vida, como é que ele podia consentir na morte de Estevão? Amém? Não podia. Então ele era ignorante espiritual. Também em Filipenses, no mesmo capítulo 3, mas logo no primeiro verso 1, ele começa a revelar a mudança de entendimento que houve nele. Desde que era Saulo, até passar a ser Paulo, apóstolo Paulo. Verso 1 do capítulo 3 de Filipenses diz: Resta, irmãos meus, que vos regozijei do Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Agora paramos aqui. Note, ele era o homem da circuncisão. E deles capítulo ele diz: eu era, mas eu me tornei outra pessoa. Amém? E agora ele diz, olha a mudança do entendimento dele. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Aleluia. Amém. Mudança. Ele reflete a sua mudança. Amém? Porque o conhecimento que ele tinha não era conhecimento de Deus. Era conhecimento de lei, de letra, de palavras, de regras, de dogmas, de instituição. E não era isso que ele queria para a vida dele agora compreender isto. Amém? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, às vezes nós consentimos na morte de alguma coisa. Às vezes nós consentimos em que alguma coisa estava a nascer boa a cabo. Simplesmente porque não entendemos espiritualmente o momento. Porque não compreendemos. Amém? Note, quando Jesus estava com Pilatos, e Pilatos, diante do povo, ele diz: olha, eu tenho aqui um bandido chamado Barrabás, ladrão e salteador, e tenho aqui Jesus Cristo, a quem vocês chamam o Rei dos Judeus. Quem quer que eu vos solte? E o povo: deem Jesus! Solta-nos, Barrabás! Instigados. Amém? Solta-nos, Barrabás. E Jesus foi até à cruz. Então, meus amados, é importante e fundamental nós compreendermos, sem conhecimento espiritual, sem mudança do homem interior, nós vamos permitir que a morte se instale, nós vamos permitir que muita coisa, menos boa, suceda. Amém? Ok? É fundamental haver mudança na nossa vida. Terceiro lugar, ele era um cobrador da morte. Certo? Tiago diz uma coisa muito interessante, que é: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É um texto que cria um peso espiritual sobre a nossa vida. Amém? Porque faz-nos pensar que às vezes, nós não fizemos o que era suposto fazer. Amém? E se entra o pecado, o que é que o pecado fez quando entrou lá no Jardim do Éden? Quando entrou em Adão e Eva? O que é que aconteceu? Diz o quê? Entrou a morte. A morte entrou. Amém? Por causa do pecado, seja qual for a forma do pecado. Mas ele era um cobrador da morte. Julgava saber muito, mas estava cego para com as coisas de Deus. Amém? E quando nós não entendemos as coisas de Deus, quando nós não compreendemos o que Deus quer fazer, nós tornamos-nos um impedimento. Amém? Olha o que Jesus ensinou em Mateus 12. Mateus 12, versículo 25 em diante. Olha o que Jesus ensina. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Jesus é uma bênção. Ele conhece o nosso pensamento aqui hoje, nesta manhã. Ele conhece o meu pensamento,
o meu coração, eu conheço o vosso coração e o vosso pensamento. Amém? E se os irmãos estão a pensar bem uns dos outros, bem da minha pessoa, Ele conhece. Mas se os irmãos não estão a pensar bem, Ele também conhece. Certo? Amém? Sabe disto? Nós às vezes vivemos como se Deus não conhecesse, mas Ele conhece todas as coisas. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se ele expulsa os demónios por Beelzebul, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Então Jesus, Ele ensina algo muito importante. Bem, alguns poderiam dizer: mas Saulo não apedrejou Estevão. Ele não teve parte da morte de Estevão. Provavelmente é verdade. Não há descrição de que ele tenha pegado de alguma pedra. Mas ele estava ali. Ele estava consentido. E é o que Jesus ensina aqui. Aquele que não ajunta. Mas eu estou quietinho, não chatei ninguém. Espalha. Porque igreja é lugar de propósito. Ser povo de Deus é lugar de propósito. Não há lugar para outro propósito. Amém? Não há lugar para outro propósito senão aquele de semear a palavra de Deus. Amém? Honrar Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sobre todas as coisas. Edificar a vida das pessoas. E estarmos juntos com o mesmo propósito. Mas quando não estamos juntos no mesmo propósito, é mais difícil. É mais complicado andar. Imagine você ter um carro fantástico. Topo de gama maravilhoso. Mas tem 4 pneus furados. E você quer andar com o carro? Eu tenho um carro fantástico. Eu tenho um Ferrari desta roça. Se alguém não tiver, pode ser aqueles pequenininhos. Tenho um Ferrari desta roça. Vou estar na via rápida. Mas tem os pneus todos furados. Do que é que adianta? Tem um carro fabuloso. Paulo, quando fala do corpo e comparar a igreja ao corpo, é isto que ele está a dizer. Vocês há coisas que não consideram tão importantes, não dão tão honra, mas até aquilo em que vocês não honram tanto tem tanta importância. Pode ser só os pneus. O ar-condicionado funciona bem, a caixa de velocidade está boa, o motor arranca, é que aquilo parece um boi, aquilo funciona tudo muito bem, mas as rodas não andam. Não são quadradas. É? Amém? Certo? Então, meus amados irmãos, nós podemos estar na ponta da unha, mas se não tivermos pés para andar, a coisa complica-se. Amém? Então, meus amados, estamos juntos no mesmo propósito. Amém. Edificar uma igreja forte, poderosa, e que não consente na morte daqueles que precisam de Jesus. Não consente na morte, irmãos, das coisas que Deus quer fazer, e porque às vezes distraímos por tantas coisas. Olha, irmãos, eu quero dizer aos irmãos de todo o coração, não é fácil eu ficar focado, e não é fácil para vocês também, e para mim também não é fácil, porque são tantas as coisas, são tantas as situações que se levantam, e coisinhas daqui, coisinhas daqui, coisinhas dali, daqui. O inimigo, irmãos, nunca se esqueça disto. O inimigo, ele não faz o trabalho lá fora, ele não destrói a igreja lá fora, ele nunca conseguiu destruir a igreja por fora. A igreja, quando houve a perseguição após este texto de Atos 8, lá mais à frente do mesmo capítulo, a igreja foi dispersa. Diz que a palavra de Deus cresceu imenso. E aquele povo que perdeu tudo, que foi saqueado, que foi perseguido, começou mesmo no meio dessa dor e dificuldade a falar do Cristo Deus vivo nas suas vidas. Aleluia! Porque o homem e a mulher interior dos seus corações estava transformado. E mesmo sem nada, eles foram tremendos missionários. Amém? Tanto que mais à frente, Cornélio, o gentio, Cornélio, o centurião, o homem que dirigia pessoas, ele recebe a direção de Deus e manda chamar Pedro. E vai Pedro, e Deus dá o sangue a Pedro e mata e come, porque na lei, tal qual Saulo, eles não podiam comer determinados animais como porco, animal com unha fendida, animal que ruinava a comida, era proibido pela lei eles comerem. Amém? E o Senhor põe num sonho, veja o que Deus faz, num sonho estando um lençol com todos os animais e diz: Pedro, mata e come. E agora nós
espirituais como somos, nós dizíamos assim: vai da rede, Satanás, que esta voz não é do Senhor. Era ou não era que a gente fazia? A gente disse que a gente tem Bíblia para ler. Mas eles não tinham Bíblia para ler. E Pedro, que dependia só do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Imagina um homem, um judeu, um homem estava habituado àquilo tudo. E o Senhor lá no céu diz: mate e come. Então, Senhor, aquilo que era da tua vontade, agora já não é da tua vontade. Eu sempre fui assim, sempre aprendi assim. Porque ele andou com Jesus. É verdade. Amém. Mas ele andou com Jesus no contexto dos judeus. Nunca dos gentios. Nunca daqueles que não eram judeus. Amém. E aquilo que o Senhor faz, meus irmãos, o Senhor nos fala, ministra a nossa vida, ouça a voz do Senhor, ouça o Senhor falar consigo, deixe o Espírito desafiá-lo neste tempo. Amém. Faça aquilo que Deus lhe fala, aquilo que Deus lhe diz. Pode parecer estranho, difícil, complicado de entender, mas faça. Mas sabe o que a palavra de Deus mostra? Quando aquilo foi ter com Cornélio, a casa já estava toda evangelizada, mas eles não conheciam o batismo. Eles conheciam o batismo de João. Não é João Alberto? Eles conheciam o batismo de João. Qual é o batismo de João? Bates bem água. Bates bem água. É isso mesmo, é da água. Amém. O batismo para arrependimento de pecados nas águas. Mas eles não conheciam o batismo do Espírito Santo. Enquanto Pedro começou a ministrar a Deus a palavra de Deus, que eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, fome. Amém. Fome. Nós hoje vivemos num contexto onde temos igreja quando queremos e vamos quando dá e quando acontece. Irmão, aproveitem a fome, muda o seu interior. Busca ao Senhor. Aleluia. E seja cheio do Espírito Santo. Amém. E quando às vezes temos coisas, irmãos, do culto. Irmãos, no culto, irmãos, nós estamos a semana toda aqui a comer. No culto, irmão, aproveita o culto. Aproveita o culto. Amém. Não fique focado em outras coisas que não interessam. O inimigo vai sempre tentar roubar a semente. Mas não deixe que o inimigo roube a semente da sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, somos responsáveis por não sermos cooperadores com a morte. Nem cooperadores da morte. Amém? Eu não fiz nada. Mas também não deixou de fazer. Amém? Se não ajuntou, espalhou. Amém? Então, meus amados, a obra do Senhor é algo que é um desafio muito grande para nós, não é? É ou não é? É um desafio muito grande à nossa própria vontade, certo? Todos vocês têm vontade própria, não têm? Mas é um grande desafio à nossa vontade, a obra de Deus, amém? Eu creio, mas só é possível fazermos a vontade de Deus e vivermos para Deus quando verdadeiramente nos convertemos a Ele. Quando verdadeiramente somos transformados por Ele. E o nosso homem, a nossa mulher interior é transformado. Quando este texto de alinhamento, eu orava ao Senhor e o Senhor colocou este texto de alinhamento para partilhar com os irmãos hoje, eu próprio olhei a Deus e disse: Senhor, tudo aquilo que eventualmente eu sou, eu tenho feito, eu digo que gera mal, Senhor, perdoa. Amém? Perdoa. E é momento, irmãos, porque todos nós temos um lado mortífero. E havia aquelas pessoas do lado B. Não sei, havia lá no seu lado B. Isso é por causa do sul, não é? O lado B. Mas quem é que aqui tem um lado mortífero? Sabe, irmãos, eu tenho. Há um lado mortífero em nós. Os nossos olhos, já foste. Paz do Senhor, irmã Isabel. Já foste. Amém. Esse lado mortífero, irmãos, nós precisamos pegar nele e dizer: Senhor, reduz mais um bocadinho este lado mortífero. Reduz, Senhor, este lado mortífero. Amém, que a gente tem às vezes. Amém? Glória a Jesus. E estamos quase a terminar. Então não estamos quase a terminar. Ninguém diz amém, mas estamos quase a terminar. Certo? Eu vou dizer outra vez, estamos quase a terminar. Amém. Já está mais fácil assim. Assim já fico mais motivado a terminar. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, então,
Então, Paulo, agora Paulo e não Saulo, quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 10, segundo aos Coríntios 10, verso 4, verso 5, ele diz uma coisa importante. Ele não escreve a descrentes, ele escreve a gente que conhecia Jesus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Repara as palavras poderosas. Isto merecia, irmãos, uma série de mensagens deste texto. E qualquer dia falaremos sobre isso. Amém? As nossas armas, irmãos, são espirituais. Irmãos, sabe o que é que eu agradeço a Deus pelos irmãos do ministério? Que agradeci, porque eles são uma ajuda, um equilíbrio. Para mim também. Amém? Todos nós podemos estar inseridos num lugar, num momento, com gente à volta, que nos ajude, que nos equilibre. Amém? Para nós não irmos para além daquilo que é as coisas espirituais. Para a destruição das fortalezas que se levantam contra nós. Destruir os conselhos. Conselhos de quem? Paulo fala. Conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Conselhos dos espíritos e dos demónios. Que sussurram ao coração das pessoas, aos ouvidos das pessoas, e elas nem se apercebem. Que usam outras pessoas. Dizendo, não, é assim. Ora, não é bem assim, não é bem verdade. É desta forma. Eu dizia aos irmãos na quarta-feira, falávamos sobre Gênesis 3, que o problema no Jardim do Éden não foi a serpente ter falado mal de Deus. Eva e Adão não foram agarrados porque a serpente teria falado mal de Deus, porque não falou mal de Deus. Mas foi porque semeou a dúvida acerca de Deus. Problema, irmão. Sabe o que é que destrói na igreja? A dúvida. O que nos destrói é a dúvida. Se o inimigo, a serpente, conseguir semear a dúvida, mas não há nada que a gente possa fazer. Nada. Tínhamos nós tudo XPTO, não, nada. Então, cuidado, meus irmãos, com o trabalho da serpente. Cuidado, amém? Então, é isto que Paulo está aqui a dizer, desfazer os conselhos, amém? A altivez que se levanta contra aquilo que é o conhecimento de Deus. E para concluir, Jesus dizia, na verdade vos digo, e aqui sim ele fala de uma morte, que nesta nós temos que consentir. Nesta morte nós temos que consentir. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Esta é a única morte na qual nós precisamos de consentir. A morte de Jesus, crendo no poder da ressurreição. Aleluia. Amém? No fruto que a sua morte e ressurreição nos transmitem. E nós podemos ser um bocadinho como esse grão de trigo. Amém? Deixarmos cair na terra, morrer um bocadinho mais para nós mesmos e deixarmos que Jesus seja Senhor sobre a nossa vida. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Amém? Oramos a Deus. Tínhamos mais algumas coisas para este culto, para falar, mas nós vamos deixar para o próximo, porque o tempo está a passar. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar-vos a fechar os nossos olhos, na presença do Senhor. Amém? Cada um de nós. Amém? Eu quero desafiar cada um de vocês a estar na presença de Deus. Amém? E a dizer, Senhor, eu quero que operes em mim. Mesmo no meu lado mais mortífero, mais difícil, eu sei, Senhor, que Tu queres cumprir e fazer a Tua vontade. Eu sei que alguns de vós lutam e brigam convosco próprios, porque querem ser diferentes, querem ser de outra maneira. Então diga isso ao Senhor nesta manhã. E o Senhor abençoa, ajuda. Aleluia. Senhor, que a Tua palavra possa cair em boa terra nesta manhã. Senhor, desafia-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver debaixo deste desafio. Amém. E que o nosso homem e a nossa mulher interior, Senhor, possam ser verdadeiramente transformados, Senhor. Abalados, Senhor, pela presença gloriosa do Teu Espírito. Para não termos, Senhor, nem vivermos de acordo com o nosso conhecimento daquilo que achamos que é bom,
mas para que possamos ter o conhecimento de Deus, vivendo debaixo da direção poderosa e da voz poderosa do Teu Espírito Santo, que confirma a Tua palavra. Nesta manhã, Senhor querido, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo neste lugar, fortalece cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Nós avançamos na fé, nas coisas espirituais, quando autorizamos o Senhor a operar em nós. Quando com as nossas próprias palavras nós dizemos: vem, Santo Espírito, eu preciso de Ti, vem sobre mim, opera em mim, transforma, edifica-me, faz-me aumentar, faz-me crescer. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Pai, conforme diz a Tua palavra, que Tu possas, Senhor, sondar-nos, fundar o nosso coração, abençoar as nossas vidas, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Toma um momento, irmão, para refletir na presença de Deus. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós não queremos ser Saulo, nós queremos ser Paulo. Amém. Amém. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glória, 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 glória. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Cada um, irmão, com as suas próprias palavras, no lugar de estar, na presença do Senhor. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome. Glória a Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, 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 amém. Glória a Jesus. Nós vamos ler, irmãos, o texto referente à ceia do Senhor. Aleluia. E sim, o apóstolo Paulo fala à igreja aos Coríntios e ele lê este texto. Ele escreve estas palavras, melhor dizendo, e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Em aos Coríntios 11:23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Yeah.
das vezes que comeres este pão e beberes este cálice. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Amém, Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Ao Lucas Marques. Onde é que estão os irmãos de maio? Quantos irmãos fizeram anos em maio? Bem, Inês, vinha cá. Vinha cá. Daniel, vem cá, Daniel. Fizeste quantos, Daniel? 10? O mês de maio vai ser um mês muito produtivo. O abril é muito bem. Só abril lá nas mil. Amém. Temos. Ainda falta aqui. João Faria, João. Então, João. Então, o que é mais? Anda cá, João. Chamaram-te em especial para conseguiste falar. É. Mas João, assim assustado, o que é que se passa aqui?